Bom dia, meu querido amigo, bom dia, minha querida amiga. Nós estamos começando mais um programa Adoração, o programa onde nós abrimos a Palavra de Deus, onde nós estudamos a Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as obras. Eu sei que esse é um tema delicado, eu sei que a gente pode acabar, às vezes, indo para um lado talvez não muito adequado, mas eu quero falar para você que nós vamos estudar as obras segundo a Bíblia. Então, fique aí, nós voltamos logo. Já estamos de volta aqui no programa Adoração para abrir a Bíblia, para estudar a Bíblia, para ouvir o que Deus tem a dizer para mim e para você nesse dia. Só que antes de nós estudarmos a Bíblia aqui no programa Adoração, eu quero convidar você a estudar a Bíblia na sua casa. É isso mesmo. E eu quero mostrar aqui para você esse guia. É uma revista intitulada Deus Me Ouve. Aqui você vai encontrar um curso bíblico completo sobre a oração. Você vai aprender muito a respeito da oração. E o próprio título já sugere a resposta a essa pergunta. E é uma pergunta que muitas vezes nós nos fazemos. Às vezes nós oramos, nós pedimos, nós clamamos e pensamos: Deus não está me ouvindo, Deus não me responde. Se você tem essas e outras perguntas a respeito da oração, não deixe de pedir essa revista na sua casa. E provavelmente agora você se pergunta: ok, mas como eu faço para pedir, como eu faço para ter acesso a essa revista? É muito simples. Eu vou explicar para você. Você pode ligar no número 0, operadora 12 21 27 31 21. 0, operadora 12, 21, 27, 31, 21. Você pode ligar em horário comercial durante a semana. Você pode escrever no WhatsApp da Escola Bíblica, que o número é 12 98244 4449. Vou repetir mais uma vez para você. 12 98244 4449. Você pode escrever: olha, eu quero a revista Deus Me Ouve. E aí uma equipe da Escola Bíblica vai atender você, vai solicitar ali alguns dados para você e você vai poder então pedir essa revista aí na sua casa. Você também pode pedir através do site novotempo.com/escola bíblica. Então aí você pode ligar, você pode escrever no WhatsApp, você pode acessar novotempo.com/escola bíblica e pedir o seu curso bíblico. E talvez ainda venha mais uma pergunta: ok, já sei como faço, quanto custa? Deixa eu falar para você que é inteiramente grátis. Os Anjos da Esperança já pagaram por isso. E nós aqui da Escola Bíblica, aqui da Rede Novo Tempo, com muito carinho enviamos esse curso bíblico totalmente gratuito aí na sua casa, sem cobrar absolutamente nada. Então, peça já a sua revista e aprenda mais de Deus e aprenda mais sobre oração, falando desse curso bíblico específico. Muito bem, agora eu quero convidar você a fechar os seus olhos, eu quero convidar você a orar e a pedirmos a direção de Deus nesse estudo dessa manhã. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos estudar um pouco a respeito, Deus, das obras, e é um assunto delicado, é um assunto que muitas vezes corre-se o perigo de ir para um lado ou para um outro lado, para ir para extremos. E por isso nós queremos te pedir que nesse momento, durante o nosso estudo, nós sejamos equilibrados, que o teu Santo Espírito nos dirija e nos ensine hoje. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, o título da mensagem é assim: segundo as suas obras. E eu já quero começar pontuando algumas coisas com você. Nós entendemos perfeitamente pela Bíblia que não existe salvação por obras. Que isso fique muito claro para você. Não existe salvação por obras. A salvação ela é em Cristo Jesus. A salvação ela é pela graça. Nós somos remidos, perdoados e salvos
pelo sacrifício de Jesus. Porém, a Bíblia fala que as obras, ela cumprem um papel não na salvação, mas ela cumpre um papel, sim, na vida do cristão. Ela cumpre um papel no nosso dia a dia. As obras de um cristão, elas devem condizer com o cristão. Existe uma máxima que diz que não basta ser cristão, você precisa também parecer cristão. Não basta ser honesto, você precisa parecer honesto. Ou seja, existe sim um papel, existe algo das obras em que nós precisamos demonstrar a salvação que já recebemos. Repito para você isso, porque eu quero que isso fique muito claro, eu não quero que você entenda para um outro lado. Eu quero apenas que você perceba que uma vez que eu aceito e recebo a salvação de Deus como um cristão, a minha vida é transformada. E com uma vida transformada, eu atuo de uma forma diferente da que o mundo atua. E então eu quero agora abrir a Bíblia com você, eu quero convidar você a ir para o livro de Mateus, o capítulo 16, o versículo de número 27. Eu já tenho aberto aqui na minha Bíblia, Mateus 16, 27, e eu vou ler e diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Percebe? O versículo diz que ele virá e ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Um professor meu dizia, e eu sei que pode parecer uma tremenda heresia, mas nós vamos estudar sobre isso. Um professor meu dizia, prestem atenção, as obras elas não me salvam, mas elas podem fazer sim com que eu perca a minha salvação. É muito diferente uma coisa da outra. Aquilo que me salva é Jesus. Mas uma vez que eu recebo e aceito a salvação dele, eu preciso mudar aquilo que eu sou. E eu quero então estudar com você duas palavras desse versículo que nós lemos agora. Eu quero estudar com você a palavra retribuir ou pagar, e eu quero estudar com você também a palavra obras. A palavra retribuir, a palavra pagar, ela tem um significado de pagamento mesmo na Bíblia, ela tem um significado de recompensa na Bíblia. Nós encontramos essa palavra pelo menos 48 vezes no Novo Testamento, e só no livro de Mateus nós encontramos ela 18 vezes. 18 vezes essa palavra que eu li aqui para você nesse texto bíblico como retribuir, ou em algumas outras traduções você pode encontrar como pagar. No livro de Mateus, só em Mateus nós encontramos ela 18 vezes. E então eu queria ler com você alguns versículos que usam essa mesma palavra no original grego, no texto grego, para nós entendermos o significado real dessa palavra. Para entender se de repente dentro desse versículo que nós lemos de Mateus 16, 27, ela realmente significa pagamento. Porque você sabe, eu pago por algo que foi feito, por algo que eu estou comprando. O pagamento ele representa isso, é como se fosse uma troca. E eu quero estudar com você primeiro essa palavra, pagar ou retribuir, conforme eu li aqui na minha versão. E então eu quero convidar você aí ao livro, ainda no livro de Mateus, só que no capítulo 12 agora. Voltamos um pouquinho, livro de Mateus, capítulo de número 12, versículo 36. Eu tenho aqui, e ele diz assim, versículo 36. Digo a vocês que, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Esse dar conta, o que aqui está sendo traduzido com dar conta, é a mesma palavra que é utilizada em Mateus 16, 27 para dizer que Deus vai retribuir. E você entende quando alguém diz a você, e você vai dar conta daquilo que você fez. Ou seja, nós prestaremos contas, nós pagaremos por aquilo que nós fizemos. Repito, quem está dizendo isso é o livro de Mateus, não sou eu. Agora vamos um pouquinho mais à frente ainda em Mateus, no capítulo 27. Nós vamos entender, de alguma forma, o que existia na cabeça de Mateus ao utilizar essa palavra. Mateus 27, 58, vai dizer assim:
versículo de número 58. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. Ele pede e o corpo é entregue. Nós estamos aqui falando de alguém que chega, que vai diante de Pilatos para pedir o corpo de Jesus, e diante daquele pedido que é feito, aqui a palavra que eu li, entregue, é a mesma palavra utilizada lá em Mateus 16, 27, que é utilizada como retribuir ou pagar. Mas, mais uma vez, nós percebemos o sinônimo dessa palavra, porque o sinônimo aqui é de alguém que solicita, e diante da solicitação que é feita, no caso, o corpo de Jesus, ele é entregue a essa pessoa. E então agora essa pessoa pode fazer aquilo que ela estava planejando fazer. Quero agora ir com você, ainda em Mateus, só que no capítulo 18. Mateus capítulo 18, nós vamos ler aqui, Mateus 18, dos versículos 25 em diante. Eu não vou ler toda a história, porque a história ela é longa. Mas eu quero só, pelo menos, ler aqui uma breve introdução para nós conhecermos e vermos aqui a história. Se você depois quiser ler por completo, você vai ler entre os versículos 25 e 34. Mas 18, 25, diz assim: Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que, assim, a dívida fosse paga. Você percebe aqui que pelo menos 2 ou 3 vezes aparece essa palavra pagar. Aparece essa palavra retribuir. Pelo menos 2 ou 3 vezes. E o texto continua falando até o versículo de número 34, e na verdade a história ela começa um pouco antes. Ela começa aqui no versículo de número 21, a parábola começa, e vai até o 35 na realidade, e você vai encontrar várias e várias vezes a palavra pagar sendo repetida. Porque para Mateus, quando ele utiliza essa palavra, quando ele fala desse pagamento, ele está dizendo que ela realmente significa aquilo que nós entendemos. E eu quero voltar e ler com você Mateus 16, 27, que é o versículo central do nosso estudo de hoje. Mateus 16, 27 diz assim: Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, ele virá com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Haverá uma retribuição. Repito, uma coisa é o ser salvo. Uma coisa é o ser salvo pela graça de Deus. Porém, o texto bíblico me afirma que haverá uma retribuição. Outros textos dizem que haverá um galardão segundo as nossas obras. E agora eu quero estudar com você a palavra obras. A palavra aqui dita, escrita no texto grego, no texto original, ela tem um significado, ela tem uma conotação de ação, tem uma conotação de função, tem uma conotação de prática, de obras, né, como muitas vezes é traduzido. E essa palavra, praxis, ela aparece pelo menos 6 vezes no Novo Testamento. E eu quero então ver com você alguns dos versículos em que nós podemos ver essa palavra aparecendo. E eu quero então ir para o livro de Atos, capítulo 19, um pouquinho mais à frente, livro de Atos, capítulo de número 19, nós podemos aqui ver essa palavra. Versículo de número 18, diz assim: Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Ou seja, eles vinham falando aquilo que eles faziam. Eles vinham denunciando, como diz o texto bíblico, as obras que eles mesmos tinham. E você percebe que, de fato, o significado aqui dessa palavra tem tudo a ver com obras, práticas, feitos. Agora eu quero ir com você ao livro de Romanos, capítulo 8, um pouquinho mais à frente. Romanos, capítulo de número 8, e nós vamos ler então aqui o versículo de número 13.
Romanos 8,13 diz assim: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Aqui ele está falando mais uma vez os feitos do corpo. Esses feitos é a mesma palavra, praxis, que está sendo utilizada aqui, nessa conotação de obras. Quero ir mais à frente, eu quero ler mais um versículo com você. Nós vamos ler vários versículos. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, o versículo de número 9. Colossenses capítulo 3, versículo de número 9, você vai encontrar o texto dizendo assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Com os seus feitos. Mais uma vez, a palavra aqui, conotando, tendo o significado de obras. Voltamos mais uma vez agora a 16:27. 16:27 diz o seguinte: porque o Filho do Homem, livro de Mateus, o nosso versículo central, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O texto bíblico diz aqui para mim e para você, que quando Jesus vier, quando Jesus voltar, nas nuvens do céu, com poder e grande glória, há uma retribuição a ser dada a cada um. Retribuição que para alguns será positiva. Retribuição que para outros não vai ser assim tão positiva. E isso é o texto bíblico que afirma. Quero agora ir com você ao livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 2. Um pouquinho mais adiante nós estávamos em Mateus. Vamos agora a Romanos. Livro de Romanos, no capítulo de número 2. Os versículos de 5 a 8. 2, de 5 a 8 dizem assim: mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ou seja, por ser teimoso, por termos um coração duro, nós acumulamos para nós mesmos ira no dia da ira de Deus. Está falando aqui que por não obedecermos a Deus, nós acumulamos essa ira. Continuando, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Igualzinho escreveu Mateus, agora nós encontramos aqui no livro de Romanos, escrito por Paulo. Versículo de número 7. A vida eterna, a cada um segundo as suas obras, né? Continuando aqui o versículo 6, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Versículo de número 8 agora. Mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ou seja, aqui Paulo está dizendo para nós que aqueles que insistem em práticas pecaminosas, aqueles que até dizem assim: não, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu creio em Deus, mas sabe de uma coisa? Eu creio sim nele, mas eu acho que ele não quer que eu mude de vida. E talvez você já tenha visto alguém fazer uma afirmação dessa. Hoje é muito comum você ver na internet, você ver nas redes sociais, às vezes grandes influenciadores, que infelizmente vivem uma vida de pecado, aberto, mas enchem a boca para falar de Deus, enchem a boca para falar de religiosidade, não de religião, mas de religiosidade. Muitas vezes para falar de um relacionamento com Deus.
e dizem, não, eu tenho um relacionamento muito íntimo com Deus e por isso eu não preciso de uma igreja, por isso eu não preciso mudar aquilo que eu faço, eu não preciso mudar o meu comportamento, eu não preciso mudar o meu estilo de vida, porque Deus me aceita como eu sou, Deus me aceita quem eu sou, e isso é uma verdade, Deus aceita você como você é, mas Ele não espera que você permaneça como você é. Deus aceita você e Ele muda a sua vida, Ele quer mudar, transformar a sua vida. Então, não acredite nessa conversa, não acredite de forma alguma nessa conversa, de que eu simplesmente posso estabelecer eu mesmo um relacionamento com Deus e eu não preciso da Bíblia, por exemplo, ou eu não preciso mudar o meu estilo de vida. A Bíblia ela define muito bem aquilo que é pecado, e aquele que, mesmo que diga que ama a Deus, mas vive uma vida de pecado, vive uma vida contrária aos princípios divinos, esse será julgado pelas suas obras. Vamos agora ao segundo livro de Coríntios, capítulo 5. Segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Diz assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós compareceremos. Eu e você compareceremos diante do tribunal de Deus. Eu e você daremos conta de nossas obras. Com o detalhe que, se eu tiver aceitado a Jesus como meu Salvador pessoal, e de forma muito sincera e honesta, tiver tentado viver uma vida conforme os princípios divinos, tiver feito a minha parte como um cristão, se eu tiver permitido que Deus molde o meu caráter, que Deus mude o meu caráter, se tiver pedido a Deus com muita força para que Deus me mantenha distante dos pecados, me mantenha distante da tentação, ou me fortaleça para que quando vier a tentação eu não caia em pecado. Se eu mesmo caindo em pecado, me arrepender de forma sincera, verdadeira, orar a Deus e pedir, Senhor, me ajuda a transformar e a mudar as minhas práticas, a mudar as minhas obras, eu quero viver como o Senhor viveu aqui na terra. Eu quero ter um caráter semelhante ao teu. Mesmo caindo em pecado, no grande dia do juízo e da ira de Deus, a graça de Jesus irá me cobrir, irá me salvar. Por outro lado, se eu insistir em minha prática pecaminosa, se eu achar que está tudo bem e que Deus me aceita como eu sou e que Ele deve me aceitar como eu sou, se eu achar que eu não preciso de transformação, se você achar que você não precisa de transformação, deixa eu falar para você que você vai estar diante de um tribunal e que diante desse tribunal, infelizmente, não haverá graça para você. A graça ela está acessível e disponível a todos. A qualquer que a aceite, a graça está disponível. Porém, uma vez que eu digo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu aceito a tua salvação, eu aceito o teu sacrifício, eu faço um compromisso com Ele. E você sabe, quando nós fazemos compromissos, quando nós estabelecemos compromissos, esses compromissos devem ser honrados. Quero avançar um pouco com você na Bíblia, eu quero ir agora ao livro de Apocalipse, capítulo 20. Livro de Apocalipse, capítulo de número 20. E o versículo de número 12. Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros.
mais um versículo que mostra para mim e para você que haverá um julgamento segundo as obras. Repito e insisto, aqueles que cometem pecado, mas foram cobertos, lavados pelo sangue de Jesus, terão seus pecados perdoados. Por outro lado, aqueles que não passaram por esse processo serão julgados e condenados por suas obras. Quero ler um último versículo com você agora no capítulo de número 22, também o versículo de número 12. 22 diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Quero fazer um convite para você. O primeiro convite é que você aceite o perdão divino. O primeiro convite é para que você aceite a graça divina. O primeiro convite é para que você aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. O segundo convite é para que, uma vez aceitado, uma vez feito esse compromisso com o Senhor, eu quero convidar você a permitir que Ele molde o seu caráter. Eu quero convidar você a que abra o seu coração, a que olhe para dentro de você e diga assim: Senhor, eu realmente preciso viver como o Senhor viveu. Eu realmente preciso viver segundo os parâmetros estabelecidos na Tua Palavra. Eu quero convidar você a que você abra o seu coração a Jesus. Eu quero convidar você a que você reconheça os seus pecados. Isso é algo que eu preciso fazer a cada dia. Isso é algo que você precisará fazer a cada dia. E sabe, ao longo da jornada, você aceita hoje, ao longo da sua jornada, da sua caminhada cristã, haverá momentos na vida em que você vai tropeçar, em que você cometerá pecado. E estará passível do juízo segundo as suas obras. Mas a grande e boa notícia que eu quero dar para você é que, quando isso acontecer, você pode ser lavado ou lavada pelo sangue do Cordeiro e perdoado pelos seus pecados. Porém, de forma nenhuma, eu posso falar para você de uma graça barata. Uma graça que diz que você pode fazer e viver da forma como você bem entenda. Porque isso não é um verdadeiro e real compromisso com Deus. Por isso eu trouxe esse tema hoje. Porque eu quero que você entenda que sim, a minha salvação é única e exclusivamente pela graça, mas eu não posso desprezar, menosprezar. Eu não posso viver de qualquer forma, uma vez que eu aceito a salvação e a graça de Cristo Jesus. Por isso, mais uma vez, eu apelo ao seu coração. Faça uma análise. Pense. Pense sobre como você tem vivido, sobre o que você tem feito. E peça a Deus que Ele transforme a sua vida. E eu quero convidar que você faça isso nesse momento. Por isso, feche os seus olhos e ore comigo. Eterno Deus, Santo e Criador, obrigado, Senhor, porque o plano da redenção foi estabelecido. Obrigado porque em Jesus nós temos a salvação e o perdão dos nossos pecados. E nós queremos, Deus, te pedir que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos transforme, que o Senhor mude o nosso caráter, nos fortaleça diante da tentação. E ajude, Deus, a esse meu amigo e minha amiga que está agora de olhos fechados, falando com o Senhor, a mudar a sua vida. Ajude o Deus a viver conforme os parâmetros celestiais. Nós te pedimos isso, Deus, não porque sejamos merecedores, mas no doce nome de Cristo Jesus. Amém.